Pessoal, vamos entender aí o que tem acontecido aí com a Rússia na última semana. Então, a Rússia sofreu um atentado, certo? Esse atentado, rapidamente, as autoridades russas já identificaram, já prenderam, né, já pegaram os envolvidos, ok? Esse ataque deixou aí 115 pessoas infelizmente mortas, tá? Foi um ataque numa casa de show. Essa casa de show ia haver um show de rock lá, e aí invadiram a casa, atiraram sem pena, sem dó nem piedade. Ok. Eles descobriram que é um braço do, pasme, incrível que pareça, de volta esse grupo terrorista, o Estado Islâmico. Além disso, o próprio Estado Islâmico usaram as redes sociais para assumir o atentado. Então, está tudo esclarecido. Aí fica a pergunta: Estado Islâmico? Estado Islâmico? O Estado Islâmico, teoricamente, desde 2015 estava offline aí do mundo, sem ação no mundo. Inclusive, a gente chegou a pensar que o Estado Islâmico estava neutralizado, E agora o Estado Islâmico volta? Vamos entender um pouquinho mais. Vamos começar do começo. Eu sempre falo aqui no canal, começar do começo. Porque quando a gente pega desde o começo, a gente entende tudo de forma bem mais rápida, bem melhor e bem mais esmiuçada. Vamos lá. Estado Islâmico. Vamos fazer uma breve histórico desse grupo terrorista, pelo amor de Deus, tá, gente? Grupo terrorista. Tem gente achando, mas tem gente querendo defender um grupo que utiliza bombas, assassinatos de crianças, de idosos, seja lá quem, mulheres, seja lá quem for, para poder aí divulgar os seus ideais. É um grupo terrorista. Vamos entender um pouquinho mais desse grupo terrorista? Para isso, a gente precisa saber a diferença entre xiitas e sunitas. Esse grupo, né, que ocupa ali o norte do Iraque, né, pegando um pouquinho ali da Síria, né, pegando o norte da Síria ali, toda aquela região ali é ocupada por esse grupo, né, que eles têm como a religião, né, o islamismo. Mas vamos entender um pouquinho, voltar um pouquinho atrás para entender um pouquinho a origem dessa região ali, desse povo ali, dessa região. Todos são filhos de Abraão. Exatamente. Esse povo veio de Abraão. Mas, professor, Abraão não é da Bíblia, a Bíblia é cristã? Calma. Como eu estou dizendo, vamos do começo, vamos devagar. De Abraão, né? Todos conhecem Abraão, principalmente aqui no Ocidente, onde, né, o cristianismo está bem divulgado, então todos conhecem Abraão. Abraão, ele foi pai de três religiões. Certo? De Abraão surgiram os filhos de Abraão, geraram, né, cada filho gerou uma religião, né, diferente. Então, de Ismael, vamos dizer assim de forma, claro que existem nuances no que eu vou falar aqui, mas vamos de uma forma bem, né, bruta, bem grossa, vamos dizer assim. De Ismael, filho de Abraão, surgiram os árabes. E de Isaac são filhos com mães diferentes, tá? Surgiram os judeus, certo? Dentro dos árabes, a religião predominante é o islamismo. E o islamismo tem como o seu profeta maior, o seu líder, né? A quem ele segue, o Muhammad, que aqui a gente conhece como Maomé. Porém, mesmo assim, a religião islâmica entende, né? Reconhece Jesus, Maria, as figuras do cristianismo, vamos dizer assim, estão também presentes na religião islâmica. Só que no cristianismo Jesus seria, né, o principal profeta, já no islamismo Maomé seria o principal profeta. Maomé nasceu em Medina e sofreu perseguições e acabou indo para Meca. Meca, onde ele faleceu, e o túmulo dele está lá até hoje. Essas duas cidades, tanto Medina quanto a cidade de Meca, são duas cidades importantíssimas para o islamismo. O anjo Gabriel trouxe revelações para esse profeta, Maomé, revelações divinas. E esse Deus do islamismo é, na verdade, a mesma figura que do cristianismo. Só que no islamismo
eles chamam de Alá. Durante 22 anos, o anjo Gabriel foi passando informações para Maomé. E Maomé ele foi anotando tudo isso num livro. E o nome desse livro se chama Corão, ou Alcorão. O que contém nessas revelações escritas no livro? Na verdade, não foram nem escritas por Maomé, porque Maomé não sabia escrever. Maomé passou essas informações para outras pessoas à volta dele, na qual essas pessoas iam escrevendo, né? E o que diz? Costumes e como as pessoas devem se comportar, como as pessoas devem agir. Quando Maomé morre, ele não deixa herdeiros, nem indica quem seria o seu substituto. Lembrando que Maomé não era só um líder religioso, ele também era um líder político. E aí ele ficou sem... e os seguidores ficaram sem saber, né, com quem continuar a sequência, continuar o que Maomé estava fazendo. E aí que começa a grande confusão no mundo islâmico. Um grupo achou que quem deveria suceder seria um escolhido, uma pessoa escolhida mais apta ali entre eles na época. E aí Abu Bakr seria um indicado por esse grupo. Já o outro divisão, né, outro grupo, achou que quem deveria substituir Maomé, já que Maomé não deixou nenhum descendente, nem nenhuma indicação direta, esse outro grupo achou que deveria ser algum parente direto de Maomé. Esse outro grupo achou que ia ser Ali. Ali, não vou nem tentar falar o nome todo, para não cometer nenhuma gafe aqui, mas... vamos falar só o primeiro nome. O Ali seria o parente mais indicado para continuar, né, aí a sucessão de Maomé. Esse grupo que preferiu escolher, vamos dizer assim, uma pessoa de fora, um escolhido na época, um líder na época, são os sunitas. E os sunitas é a maioria do islamismo. Já os xiitas foram aqueles que preferiram escolher algum parente direto de Maomé. Quem de fato sucedeu, né? Aí a problemática estava feita, né? A divisão tinha acontecido, uns querendo que fosse algum parente, né, de Maomé, outros querendo que fosse um líder que estava ali se destacando, né, que é o Abu, e acabou o Abu, né, sendo o primeiro, continuou, né, o reinado, o califado, né, continuou com os preceitos ali do islamismo. Abu, então, na verdade, quem venceu, né, essa disputa aí, nessa divisão, foram os sunitas, né, que são a maioria, 90% do islamismo é sunita. Mas o parente lá, né, que foi escolhido, né, que foi indicado para continuar os preceitos do islamismo, de Maomé, o parente ele também foi o rei do califado, entendeu? E aí ele morreu, mataram, ele foi assassinado, esse parente, né, que os xiitas queriam indicar, ele também virou a ser rei, depois, posteriormente, foi assassinado. Mais uma vez a confusão foi instalada. Existe uma tendência aí em achar que os xiitas, né, essa divisão aí do islamismo, eles são violentos, são mais violentos. É a minoria, tá? Geralmente nos países eles são os mais pobres daquele país, do país. Eles são o grupo mais pobre. E aí existe essa tendência de achar, não sei porquê, que eles são os mais violentos, que, né, os xiitas são mais ortodoxos, que os xiitas são mais intransigentes, principalmente nessa área de guerra. Então, se tem isso na cabeça, que os atentados, né, quando acontece algum atentado, alguma coisa, que vem desse grupo xiitas. Na verdade, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, eles eram sunitas, entendeu? Não eram xiitas. Ficou esse estigma que os xiitas, né, são violentos, são aqueles que causam terrorismo, são dos xiitas que vêm os terroristas, que vêm os atentados, né? Ficou esse pensamento aí. Então, pessoal, basicamente, o islamismo, né, ele foi dividido em relação aos sucessores. Então, um grupo achou que o sucessor tinha que ser um parente, xiitas, e os sunitas, o grupo que hoje são os sunitas,
achou que era o Abu que deveria ser, que era o cara mais proeminente na época. Claro que não é só isso, existem outras ramificações dentro do islamismo, igual tem no cristianismo, né? O cristianismo não só tem uma vertente, não só tem uma linha de pensamento, existem várias doutrinas, e dentro do islamismo também existem várias doutrinas. Eu não estou pegando o islamismo todo e colocando em sunitas e xiitas. Existe, por exemplo, também os alauítas, que é outra vertente, tá? Mas assim, de forma básica seria isso. Para a gente, eu vou fazer até um vídeo, eu vou fazer um corte desse vídeo aqui, porque esse vídeo a gente vai falar da origem, né, do Estado Islâmico que reapareceu aqui no mundo, fazendo um atentado lá na Rússia agora essa semana. Então por isso que a gente restaurou esse assunto de Estado Islâmico. Mas para a gente entender o Estado Islâmico, a gente tem que voltar no islamismo, né, e entender essa divisão do islamismo aí, porque tem a ver com o resto da história. Mas eu vou fazer um corte aqui desse vídeo e de repente eu vou lançar um vídeo só aí falando dos sunitas e xiitas. Qual a diferença, né? Porque a gente ouve muito isso, sunitas, xiitas, né? E assim a gente vai, entendeu? Deixar um vídeo à parte para isso. Mas vamos dar continuidade.